Dia, trouxe aqui para vocês, para a gente discutir rapidinho, apresentar para vocês um artigo bem legal, bem interessante, tá? É uma ferramenta nova também que eu gosto de utilizar, que é um vídeo que eu gravo, né, e mando para vocês. Eu posso manusear também a parte escrita. Então vamos lá. Esse é um artigo que eu publiquei ano passado, tá? Ele saiu na revista Parasites e Vectors em 2020. É a evolução da resistência ao piretroide e ao organofosforado, duas classes diferentes de inseticidas, na questão de insetos Aedes aegypti adulto, né, em populações de Aedes aegypti adultos no estado de Roraima, certo? E aí a gente testou através da genotipagem KDR para ver se ele tem o genótipo de resistência ou não. E aí nós sabemos, né, dentro da parasitologia, que o Aedes aegypti ele é um vetor das arboviroses urbanas, né? As principais arboviroses urbanas que nós temos hoje, quais são? Dengue, zika, chikungunya, né? Maiaro, febre de Oropouche e a febre amarela urbana, porque o Aedes aegypti ele também pode transmitir, certo? A chikungunya, é interessante a gente saber que a chikungunya ela evolui para artrites, né, sintomas parecidos com artrite crônica, o que é prejudicial para uma parcela de pacientes que são acometidos. A zika, no caso de gestante, né, principalmente nas primeiras semanas de gestação, pode causar microcefalia. A dengue pode se evoluir para uma dengue hemorrágica, né? Por isso que o protocolo médico às vezes é na dúvida, antes do diagnóstico ser feito, né, através do PCR para comprovar que tipo de arbovirose o médico ele já trata para dengue. É o protocolo da OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Por quê? Por causa da dengue que ela evolui para hemorrágica. Então já trata logo para massa. Esse foi um trabalho que a gente realizou aqui em Roraima. Vocês podem visualizar aqui no mapa, né, nosso estado de Roraima. Fronteiras aí com a Venezuela e com a Guiana, ou seja, nós temos duas fronteiras internacionais, preocupante. E nós temos uma fronteira, né, interestadual, que é com a Amazonas. E aqui, nas localidades onde a gente coletou as amostras das nossas populações de Aedes aegypti, é em Pacaraima, fronteira com a Venezuela, Bonfim, fronteira com a Guiana, e Boa Vista, capital do estado. E aí, no sul do estado, Rorainópolis, certo? Onde coletamos. Vamos lá. Continuando. Resultados que a gente apresentou. Eu vou resumir bastante coisa aqui, tá? Nós testamos aqui o organofosforado malation. Malation hoje é um adulticida organofosforado, da classe de organofosforado. Esse significa o quê? Essa linha tracejada vermelha significa que não tem resistência ainda dentro dessas populações. Bonfim, que em 2018 começou, né, em Pacaraima, que começou a ser um pouco significativo já para o malation, que é a classe que está sendo utilizada hoje como controle de inseto adulto, né, no Brasil. Se a gente for observar aqui, essa outra figura agora aqui, mostrando a questão de piretroide. Piretroide é uma classe de inseticida que foi usada de 2020 até 2015 no Brasil, 2014. Depois foi substituída, né, por uma nota técnica. A Fiocruz recomendou a substituição do piretroide por causa dessa resistência que já estava sendo criada. E olha que questão da resistência que a gente pode verificar aqui, gente, é que nós temos aí população Rockefeller. Rockefeller significa o quê? São mosquitos controle da Fundação Rockefeller. São mosquitos que são 100% suscetíveis. É um controle da nossa amostra, certo? E aí eu tenho as populações de mosquito de Boa Vista, de Aedes aegypti, Bonfim, Rorainópolis e Pacaraima. Pode-se observar o quê? Que em todas as localidades a mortalidade foi abaixo de 90%. Isso significa que mortalidade abaixo de 90% indica resistência. Tá? Se a gente olhar essa figura que está azul e claro, azul escuro, né, com a letra A, B e C, são as classes né, que ele agrupou dentro de um cluster. Ele colocou o quê? Rockefeller, o susceptível, morreu 100%. E aí ele agrupou em duas classes. Uma classe B, que é todo resistente, e ele pegou um de Bonfim em 2016 e agrupou em C como muito resistente. E isso é importante a gente verificar, porque Bonfim é uma cidade de fronteira, né? E lá foi recomendado, assim, foi muito dito pela população que eles usam muito inseticida adquirido em Letem, na cidade, né, guianense. E esse inseticida a gente teve a oportunidade de conhecer ele, é um chamado popularmente, nome comercial Fish,
mas ele não tem formulação. Ele tem um monte de dizeres de compostos piretroides, mas sem especificações técnicas nenhuma. Então a gente não sabe a concentração. Quando a gente já detectou então que o piretroide é resistente. Aí quando a gente testa o resistente para verificar a genotipagem dele, se ele é resistente mesmo, se ele tem a mutação que confere resistência, nós verificamos que em todas as nossas populações não tinha, em nossas amostras, não tinha indivíduo selvagem. Apresentou todos resistentes, certo? E isso nós podemos verificar nesse último gráfico aqui, onde coloca os susceptíveis, né? Todos com o R1, 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 R2, 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 que são os genes onde houve a troca dos aminoácidos, né, no caso do 1016 e o 1534, e é onde aponta o sítio-alvo de resistência. No suscetível, então apareceu, não tem selvagem, mas nos que foram resistentes e sobreviveram a todas as nossas análises, certo? Ainda permaneceram vivos, a maior parte dele, toda resistente, já tinha genótipos R2 e R2, ou seja, uma resistência tanto no sítio-alvo 1016 quanto no 1534, conferindo essa maior resistência ainda a esses indivíduos, tá? Então esse artigo aqui, ele veio para trazer e para mostrar para vocês, nesse resumo rápido que eu vou apresentar, que é importante a gente conhecer, né, o inseto, porque a tríade epidemiológica, eu preciso conhecer onde eu vou atuar como biólogo, como, né, um profissional que trabalha a questão da saúde. Então eu preciso, dentro da tríade epidemiológica, cientificamente falando, eu preciso saber aonde eu vou atuar. Então eu não posso atuar no vírus, eu não posso atuar no arbovírus, no caso, não posso atuar no humano nem no meio ambiente. Então onde eu posso atuar? No vetor. Só que o vetor eu também preciso conhecer, certo? Se o meu inseticida que eu vou usar para controle, frente a uma epidemia, no caso, uma incidência alta, se ele não está resistente. Porque se ele estiver resistente, no meio da incidência alta, né, no surto aí da doença, e eu entro com a medida de inseticida, eu posso estar apenas gastando dinheiro à toa, porque não tem efeito nenhum. O inseticida, os indivíduos estão resistentes aos inseticidas. Acaba não funcionando a minha estratégia. Então a minha gestão na saúde vai ser precária. E isso é importante, por isso que a gente tem que saber aqui. É aqui que a gente sabe. Então se eu conheço a minha população de vetores, e é importante a gente conhecer, por quê? Porque é endêmico. Sempre nós vamos ter casos de dengue, de zika, de chikungunya, e de maiaro e oropouche, sempre. Então assim, não tem como acabar com isso, sempre vai ter incidência. O OMS já classificou como uma doença endêmica. Então eu preciso o quê? Controlar. Mas para eu ter um controle, eu preciso aplicar cientificamente as técnicas de controle. Note que, uma dica muito certa aqui, o inseticida, ele não é a melhor medida. Usa o inseticida quando todas as outras medidas de controle falharam. Então, assim, geralmente quando eu recomendo, vamos aplicar um fumacê, que é um inseticida, né? É a forma de aplicação. É porque todas as outras medidas falharam. Significa isso. O seu município falhou em todas as medidas de prevenção. E agora não tem o controle do mosquito. Então, o que eu preciso fazer para controlar? Aplicar o inseticida neles. Porque o inseticida vai selecionar indivíduos resistentes. E essa pressão de seleção, né? É necessário, Darwin já explica isso, é necessário que a gente cesse essa pressão de seleção. Isso é antropizado, a gente tem que cessar isso para controlar. Então eu espero ter ajudado nesse comentário aí com vocês, nessa discussão rápida, tá? Bom final de semana, bom descanso e até a próxima aula, tá?